estamos de volta com o programa Café com Direito e vamos aprofundar, vamos conhecer mais sobre os crimes de colarinho branco, sobre o crime de corrupção, sobre a Lava Jato, sobre os murmurinhos que andam no legislador tentando macular o trabalho do judiciário, exatamente aí já para querendo tirar proveito próprio. E sobre isso, o doutor Guilherme, que é advogado especialista nessa área de crime do colarinho branco, ele vai dar a sua opinião sobre a pergunta que eu deixei no ar em relação a a mídia e os nossos políticos que estão hoje com mandato, eles estão tentando minar a importância da delação premiada, né? Como eu falei antes, falando que é mais acusatório, que é algo que está maculando as suas imagens com intenção exclusivamente política. E aí, como o senhor que atua diretamente como jurista, vê essas duas posições, um lado político, interesse político, e realmente um lado político, mas de um político forte, que é o legislador que pode alterar, né, dependendo do tamanho da campanha, esse instituto. Como o senhor consegue ver essa realidade atual? Bem, até agora eu não vi nenhuma crítica de quem não é investigado. Já vê logo a diferença. Quem é investigado fala o que quer, mas de forma concreta, o Instituto da Delação ele não pode isoladamente ser a única prova para condenar um cidadão. O juiz, a própria lei proíbe, o juiz não pode condenar apenas com base no depoimento de um delator. Todas as sentenças até então postas pelo Dr. Sérgio Moro, por exemplo, todas, ele cita várias provas além da delação. A delação, foi um meio. A partir da delação foi um meio para se chegar a várias outras provas, mas tanto a materialidade como a autoria dos delitos são comprovadas a partir de outros elementos, como escutas telefônicas, as quebras de sigilo bancários, telefônicos. Então, a partir daí é que se chega à conclusão de quem praticou o crime e qual foi o crime praticado. Realmente, quem está sentindo na pele o risco é que realmente começa a fazer as críticas. Agora, normalmente, o que tem acontecido é que boa parte de quem está sofrendo essas acusações, que está sendo realmente citado, quem está sendo investigado, está com mandato, né? E aí, como é que fica essa questão? Até porque a gente teve aí um próprio presidente em exercício sendo um dos citados, não só ele, como vários outros membros. Como é que fica esse processo? Eu fico imaginando como seria o Brasil hoje sem o Instituto da Delação Premiada. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, o que aconteceu no Brasil, seria colocado debaixo do tapete. Como vinha sendo, né? E como deve ter muita coisa ainda embaixo do tapete. Isso. Claro que existe toda uma mídia pressionando a magistratura e existem, de fato, juízes que se sentem pressionados por isso. Mas um fato, ele é inconteste. Corrupção aqui no Brasil aconteceu e está acontecendo. Então, a gente vê hoje, de forma mais atuante, os GAECOS, através do Ministério Público, os estaduais. A gente vê as procuradorias federais atuando com mais efetividade e eu atribuo sempre isso, graças ao Instituto da Delação Premiada. Porque se descobre um crime, aquela pessoa se sente arrependida pelo que fez, ou então vê uma oportunidade de adquirir alguma vantagem. Pois é, isso em troca de abandonar o seu silêncio. Pois é, esse papel aí cabe muito ao advogado, correto? Isso. De poder só pesar essa questão da pena e convencer realmente um cliente ali a confessar, porque ele vai ter que confessar que participou, né? Como o papel do advogado nesse momento de acompanhar e de até orientar, tecnicamente falando, qual seria a melhor saída? Eu já participei de mais de 10 operações. Olha aí. Tanto somando Polícia Federal como o GAECO. Já participei de mais de 10 operações. E eu tive clientes que quiseram delatar e tive clientes que não quiseram delatar. Não sou eu que interfiro na opção do cliente. Eu oriento o cliente o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Mas eu não interfiro na opção dele. Uhum. Não cabe a mim, advogado, dizer ao cliente, confesse, diga. Isso é uma escolha que parte dele. E eu vou te dizer uma coisa, Sheila. Todos os clientes que quiseram delatar, ele
abriria a boca dele, ele quebraria o silêncio, independentemente do advogado que estivesse do lado dele, independente de auferir benefício ou não. Porque a gente percebe que aquela pessoa que está delatando, ela está arrependida do que fez e quer psicologicamente se livrar daquele peso que carrega nas costas. Eu acredito. A grande questão é a questão da segurança, por exemplo. Né? Porque imagina a realidade brasileira, o que acontece agora na política nacional. É a segurança física, é a segurança posterior, porque a coisa é tão entranhada, ela está tão enraigada nos bastidores da política, que eu acredito que, por exemplo, teve delatores que demoraram muito a falar. Né? E às vezes até quando resolve falar, pode até não ter tanta coisa tão importante assim para falar. O porquê da demora, né? Já que tecnicamente falando na questão jurídica, traria benefício, já que ele já está preso, ele já tem ali praticamente as provas, senão não estaria ali, né, com a prisão às vezes até preventiva, né? Mas por que a demora? Seria essa a insegurança em relação, por saber do poder da organização na questão de proteção? Ou ele recebe, a família de quem está delatando, ele recebe algum tipo de proteção? Não, realmente tem um medo. Sempre quem vai delatar tem receio da sua integridade física. Mas a demora se dá mesmo pela coleta de informações. É preciso averiguar a veracidade dessas informações que estão sendo fornecidas pelo delator. Então já tive casos de uma delação durar 45 dias, 48 horas de depoimentos. Então, e sempre que se dá uma informação, o Ministério Público checa. É preciso verificar se aquilo é verdadeiro, porque o delator vai ser confrontado durante a instrução criminal. Os advogados dos outros réus vão questioná-lo sobre se aquilo realmente aconteceu ou não. Então, a demora se dá ao dever do Ministério Público de averiguar a informação e a veracidade dos fatos que o delator está trazendo para dentro do processo. Olha, outra questão que a gente vai ter que falar, porque é de extrema importância, é a questão da prisão. Tá? Com decisão de trânsito em julgado, o conceito de trânsito em julgado no universo penal mudou? Foi para melhor? Foi para pior? Está privilegiando os crimes de colarinho branco? Como é que fica essa questão? Até porque a decisão do Supremo, você fica, os constitucionalistas ficam assim, aterrorizados, né? Porque, segundo eles, houve uma mudança do conceito mesmo de coisa julgada, por exemplo. Isso, eu sou um advogado criminalista e garantista por natureza, por convicção. Ontem o ministro Rogério Schietti estava num congresso e ele tocou nessa ferida. E ele fez um comentário até interessante, doutora. Ele disse que hoje o garantismo constitucional virou utopia. O que é que significa trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. E a nossa Constituição Federal assegura que o cidadão só pode ser considerado culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto a sentença não transitar em julgado, eu não posso afirmar que aquele cidadão cometeu crime. Isso é um direito nosso, é um direito do brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal simplesmente retirou do brasileiro esse direito. Pode até soar imoral. Como é que uma pessoa que praticou um crime continua solto? Pode até soar estranho isso, mas imaginemos um lado contrário. Imaginemos um julgador vingador. Quem é que vai nos proteger desse julgador vingador? Se não a Constituição Federal e nossas leis garantistas. O Supremo Tribunal Federal já começou a refletir sobre isso. Já saíram umas Barroso andou tendo uma decisão recente, 3 ou 4 liminares do ministro Celso de Mello, do ministro Marco Aurélio, do próprio ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli. Já estão começando a refletir sobre isso, desde quando, se na sentença, houver o direito de recorrer em liberdade. Se o juiz consignou na sentença que o réu teve o direito de recolher em liberdade e o Ministério Público não recorre sobre essa matéria, os ministros do Supremo estão entendendo que em recurso exclusivo da defesa, não poderia prejudicar o réu, sob pena
de violar um princípio de reformácio império que todos nós conhecemos.